Bom dia, bom dia, bom dia. Você está no canal Fé Fora do Portão. Quem nos fala aqui é o Marcos Xavier. Conhecido também sou pelos meus pandeiros, né? Então, Marcos do Pandeiro. Mas também sou Marcos da Bíblia. Glória a Deus por isso. Hoje, 26 de junho, na região metropolitana de Curitiba. Estamos aqui em Colombo, né? Grande Curitiba. E hoje meu plantão, eu sou plantonista, sou da parte da tarde. Daqui a pouco eu sigo para o meu trabalho. E saindo do banho, e olha, eu vou te falar uma coisa para você, falando em banho, tá aí provado que eu sou um homem de fé, hein? Tá aí provado que o varão aqui é canela de fogo. Tomar banho nesses tempos aqui de frio. Ontem meu capô do carro, vi, tava tudo cheio de gelo. Até escrevi o capô do carro, o nome da família, tudo. A geada terrível aí, 3 graus, né? Negativo, parece que deu na madrugada, depois caiu para 0, 1, 3, 4, 5 de manhãzinha. Hoje tá frio também, não tanto que nem ontem, mas tá bem frio. Então só de eu falar isso aí pra você já vale um like, né? Que eu saindo do banho, aí senti de fazer um vídeo. Então, peço que você venha deixar o seu like, você venha também fazer parte desse canal, se inscrever, para me ajudar a alcançar, né, números de seguidores aí, para que seja alçado aí, né, para o engajamento aí na plataforma digital do YouTube, que ele vai entender que o conteúdo que eu estou passando para você, que eu estou ministrando na plataforma, é de grande valia, é de edificação, tá bom? Então eu preciso que você me ajude aí clicando no like aí, o algoritmo da internet, do YouTube, vai promover mais o meu canal, que é o nosso canal. Você está no canal Fé Fora do Portão. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva, deixe seus comentários também, tá bom? E hoje eu tive uma vontade de poder falar para vocês algo aí que Deus tocou no meu coração. E ao além disso, né, tem coisas que a gente recebe por revelação que Deus nos mostra. Todo mundo tem alguma coisa que isso aqui Deus me ensinou, porque não perguntei para ninguém e eu tive que virar nos 30 lá e pedir para Deus, e Deus deu a guia, deu a direção, não foi? Mas muitas coisas Deus nos ensina. E Ele mesmo disse isso, né? Jesus disse isso em Marcos capítulo 16, versículo 15: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Paulo vem dizendo lá em Romanos, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como aprenderão se não há quem ensine? Isaías 6, né? Ele ouve a conversa da Trindade, né? Quem enviaremos e quem há de ir por nós? Na visão dos anjos serafins, né? O que Isaías diz? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando Deus tinha uma obra na vida de Cornélio, Deus enviou Pedro para lá, não enviou um serafim, não enviou um querubim, não enviou o arcanjo Miguel nem Gabriel, enviou Pedro. Então, há coisas que nós aprendemos sim com os homens. Paulo teve grandes revelações, é o grande apóstolo, né? Escritor da Bíblia, 13 livros na Bíblia, recordistas de livros na Bíblia, mas ele teve que ficar anos assentado, também aos pés de Gamaliel, antes, né, da conversão, mas também depois, também com Pedro, também, que ele ficou anos ali, entendendo, ouvindo de Pedro o que Deus passava para ele. Depois ele teve grandes revelações também, diretamente para ele. Então, isso requer da gente que é a simplicidade, a humildade de entender que a profissão da pedagogia, dos pedagogos, dos professores, né, é de muita importância, e é uma profissão, mas é uma vocação, é um dom de Deus. Então, louvado seja Deus que tem homens e mulheres que nos ensinam, não é verdade? Louvado seja Deus por isso. Como também a gente pode ser também um portador também de conhecimento, e pode também ser um professor de alguém também ensinando também. Além das revelações divinas, é lógico, nós também temos que entender que Deus usa o homem para ensinar o homem. Deus usa o homem, que eu falo no sentido universal da palavra. O homem, a mulher, Deus usa o ser humano para ensinar o ser humano também. E como usa? E aqui nós vemos que Jesus, ele passou uma palavra aqui, que eu queria meditar com você. Eu queria falar hoje aqui sobre Atos 29.
Aí os Zés da Bíblia aí, as Marias da Bíblia, falam assim, mas como que pode? Atos 29? Já tá procurando aí? Não encontrou Atos 29? Materialmente, fisicamente, você não vai encontrar, tá bom? Atos tem até o capítulo 28. Não é verdade? Mas como é que você fala isso, Marcos? É porque eu aprendi também com um homem de Deus também sobre isso. Um pregador da palavra de Deus, um servo de Deus chamado Hélio, né? Que é intitulado como apóstolo hoje na sua denominação, apóstolo Hélio, né? E quando eu conheci esse trabalho através da internet, aí eu quis conhecer ele pessoalmente. E eles são de Jacutinga, sul de Minas Gerais, e eu morava em Poços de Caldas, que é minha terra natal, também sul de Minas Gerais. E nós marcamos um encontro e ele esteve na minha casa. E uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele foi essa. Eu achei muito interessante mesmo. Mas por outro lado também eu estou em dúvida. Eu quero que o senhor me explique para mim o porquê de Atos 29. Ele explicou, foi uma revelação, Marcos. Se você olhar fisicamente, você não vai enxergar. Se você ouvir fisicamente, você não vai ouvir. Mas se você entender no espiritual, você vai entender. É lógico que todo mundo que eu falo já vai lá procurando na Bíblia, né? Atos, acha lá, e um livro histórico do Novo Testamento, né? O Atos, escrito por Lucas, né? E ele vai ver ali que ele não tem ali. Não tem ali. O capítulo 29. Mas na verdade tem. Atos 29 significa que é a continuação. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Em Jerusalém significa o local, talvez a sua família. Jerusalém talvez significa o seu bairro, a sua rua, a sua cidade. Tanto Jerusalém, como também na Judéia, ou seja, no estado seu, se é Minas, se é Paraná, se é Rio de Janeiro, se é Rio Grande do Sul, se é Bahia, se é Pernambuco. Não sei qual das 26 estados do Brasil que você mora, não é verdade? Ou se você mora no Distrito Federal, Brasília, não importa, né? Então, significa isso. E Samaria, o teu país, o nosso Brasil, e nos confins da terra, ou seja, em toda a América Latina, América Central, Europa, África, Oceania, Oriente Médio, e vamos que vamos. Estão entendendo? É isso que Deus fala. Semeis minha testemunha. Então, isso é cumprir o Atos 29, é continuar sendo testemunha. Continuar cumprindo o ID de Marcos 16,15, ir por todo mundo e pregar o evangelho a todo criatura. Mas esse continuar o ID não significa você pertencer. Então, nada contra você pertencer a uma denominação, mas esse ID não significa se você pertence ou não a uma denominação. Aqui não está falando de nomenclaturas. Se você pertence a um círculo de oração da sua igreja, é porque eu sou do grupo da mocidade, porque eu faço parte do hall de obreiros, porque eu sou presbítero, eu sou diaconisa, sou pastor, sou pastora, sou apóstolo, sou apóstola, eu sou profeta, eu sou profetisa, eu sou ministro de louvor, eu sou músico. Independentemente disso, é você é o templo, você é a casa de Deus. Vós sois o meu templo. Deus diz isso? Vós sois o meu templo. É você se dispor, como Isaías capítulo 6 fez. A disposição dele, ele se posicionou. Quando ele ouviu a conversa da Trindade, quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem estava falando não eram os anjos, não era querubim, não era Gabriel, não era os serafins. Quem estava falando ali, quem que era? Ali quem estava falando era o nosso Senhor Deus com Jesus e o Espírito Santo. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O mesmo que lá em Gênesis 1, 26 a seguir, diz: façamos, no plural, né? Façamos, os três, né? A Trindade, façamos o homem na nossa imagem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como você vê no batismo de Jesus, João Batista, de repente o povo ouve
uma voz que vem do céu, Deus. O Espírito Santo, tipo de uma forma corpórea de uma pomba, 2. E aquele que foi batizado, Jesus, 3. A Trindade. Então ali, Isaías se dispôs: eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ir. É isso que Jesus está falando: eis-me testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Galileia, como em Samaria e nos confins da terra. E todo mundo pregar a toda criatura. Ou seja, o ato 29 tem que continuar. Não é apenas através de uma placa, de uma bandeira, de uma denominação, de uma nomenclatura, de um ministério evangélico ou católico que seja, ou de outra religião. A mensagem de Jesus, o ato 29 continua, você se convertendo não somente a Deus, mas se convertendo também ao homem, ao ser humano também. Porque por isso que o símbolo é uma cruz, né? Por isso que o símbolo é uma cruz. É comunhão primeiramente com o próximo, na horizontal, para depois ter comunhão vertical, comunhão com Deus, formando-se a cruz. Estão entendendo? Não adianta nada você falar assim: eu amo a Deus, mas você não ama o teu próximo. Eu tenho muito amor pelo Espírito Santo, mas você não ama o teu familiar, não ama aquele que você convive. Não tem isso não é Atos 29, isso não é continuação, isso não é, você não está sendo testemunha de Jesus dessa maneira. Você está sendo tudo menos testemunha de Jesus, tá entendendo? Atos 29. A evangelização, o amor tem que continuar. Aquela partilha, preocupação dos apóstolos, né? Um serviu o outro, para ninguém ter falta, para que um venha ter de mais, outro venha ter de menos. Repartiam seus bens. Isso é o Atos 29, a continuação. Um cuidando, não do problema, não do pecado do outro, não do defeito do outro, mas um cuidando da vida social, espiritual, ajudando, com orações também, com jejuns também, com louvores, adorações também, mas principalmente com ações. Com ações. Atos 29. E outra coisa, o poder também continua. Aquele poder de Atos 1:8, que desceu sobre os discípulos e depois se concretizou lá em Atos capítulo 2, que é o dia de Pentecoste, esse mesmo poder continua até hoje. O Espírito Santo não ficou menos poderoso, Jesus não ficou menos forte, Deus não ficou menos milagroso, não. O Criador cria ainda e sempre vai criar. O do poder, o Consolador, consola ainda e derrama poder, o Espírito Santo, e sempre vai fazer. O Salvador continua salvando, libertando ainda. Ele não diz lá em Hebreus 13:8: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é teu Deus pro passado, é teu Deus pro presente e teu Deus pro futuro. Atos 29 continua. A continuação. Você não vai encontrar Atos 29 no livro de Atos. Agora você entendeu? A continuação. A continuação. Jesus, o principal, o que ele quer que nós entendamos é isso daí. Que nós venhamos entender que o ministério, o evangelho continua. A salvação continua. Independentemente de placa, de clero, de dogmas, liturgias. Porque a liturgia a minha liturgia minha assim, Deus ele opera de várias maneiras. Tá vendo atrás de mim aí nas minhas costas? Um leão colorido. Se representa a multiforme graça de Jesus. Como diz lá em Pedro, né? 4:10. A multiforme graça. Entendeu? As várias maneiras de Deus trazer. Você está vendo aí amarelo, vermelho, azul, laranja, roxo, verde, preto, branco. Deus opera para cada peixe ter uma isca, gente. Deus usa todos os ritmos musicais para ganhar as suas almas.
me atraiu com um pandeiro, porque eu era pagodeiro, sambista, me atraiu com um pandeiro para esse caminho. Para cada peixe tem uma isca. Não vamos ficar agora nessa mesmice, agora nessa rotina, agora não, porque não acredito que Deus seja assim. Você acreditando ou não, o ato 29 continua. Também não acreditaram em Pedro, não acreditaram em Paulo, nos apóstolos, não acreditaram no próprio Jesus, crucificaram ele, mataram ele, torturaram ele. Acreditando ou não, o que tem que ser, será. O evangelho continua, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida aí. Abraço a todos aí e guarda essa palavra, essa revelação no teu coração. Atos 29. Essa igreja tem lá em Jacutinga, é um ministério. Você procure aí nas redes sociais, tá? A igreja Atos 29. E você vai estar conhecendo. Depois, se você quiser visitar lá, tem outros lugares também, tem ela também. E eu fui desse ministério, inclusive eu fui pastor dessa igreja. Eu e minha esposa Maria do Carmo, nós plantamos essa igreja lá em Poços de Caldas, e até hoje tem essa igreja Atos 29 lá em Poços de Caldas. Começou na sala da nossa casa, havia a sede, né, nas outras igrejas, mas em Poços de Caldas não havia. E junto com o apóstolo, nos deu autorização e nós levantamos ali. Começou na sala de casa e até hoje ali em Poços de Caldas, há ali a Atos 29. Tá? Mas isso é o nome da igreja, mas o principal disso aí é a revelação que a missão continua. O amor tem que continuar, a fé tem que continuar, ser cristão tem que continuar, parecer com Jesus. A palavra, o cristão foi chamado de cristão por um apelido, quer dizer, eles são parecidos demais com Cristo, eles são cristãos, entendeu? Você tem que parecer. Eu venho de Minas, estou aqui há 14 anos no Paraná, em Curitiba, mas não largo o meu uai. Por quê? Você tem que parecer com mineiro, eu sou nascido e criado em Minas. O carioca tem que parecer com o carioca, lógico. O paulista tem que parecer com o paulista, o paranaense tem que parecer com o paranaense, falar piá, guria, firme, vai que vai. Tá entendendo? Não tenha vergonha de ser semelhante, de se parecer com Jesus. No amor, na fé, na simplicidade, na continuação. Atos 29. Que Deus abençoe você, tá bom? Atos 29. O evangelho continua.